Vamos para os limites de encefálicos. Nada mais importante do que o limite de encefálico superior ser quem? O fórnix. Não dá para esquecer o que é um fórnix agora, né? Então, o fórnix é o limite superior do encéfalo. O limite inferior, eu passo a ter o limite inferior como o mesencéfalo. O limite superior proximal é o mesencéfalo. O limite inferior mais distal é o infundíbulo, a área infundibular. Tá? O limite anterior passa a ser a minha região aqui de rosto do corpo caloso, isso do Di. E o limite posterior do trígono abenular, trígono das abélulas. Bom, então esse meu diencéfalo ele é dividido em 4 porções: tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Então ele é dividido em tálamo, que é essa massa ovoide central, dividido em hipotálamo, que parece uma bandeirinha de São João aqui, tá vendo? Uma bandeirinha de festa de São João. Hoje eu tô, né? Tem triângulo, tem não sei o que lá, né? Florzinha. Então eu tenho a bandeirinha de São João aqui, que é o meu hipotálamo, que vai terminar numa haste infundibular. E a haste infundibular, é claro, que termina na minha hipófise, tá? Então a hipófise é ligada no hipotálamo pela haste infundibular, tá? Então veja, vamos para a estrutura aqui ilustrativa para depois ir para natural. Então eu tenho essa massa como sendo o tálamo, um tálamo se liga ao outro através de uma aderência intertalâmica, estrutura com poucas formações neuronais, projeções neuronais, tanto que em tumorações na área talâmica, se houver necessidade de transecção de aderência intertalâmica, não gerará certos ou grandes prejuízos para o indivíduo. Então, região de tálamo, divisão de tálamo para o hipotálamo, subo-hipotalâmico, vocês já viram aqui pouco na distribuição do líquor cefalo-arquiliano, era por aqui que ele escoava, tá? Tálamo, hipotálamo, subtálamo, uma área que contorna, mas a gente pode apontar como essa área aqui, ó, supramesencefálica é o subtálamo, então tálamo, hipotálamo, subtálamo e aqui o epitálamo, tá? Então o trígono abenular fica reticente à região e a principal estrutura de quem? Do epitálamo, ligada ao que? Ao medo, mas não ao medo do corpo amidalóide, que era o medo de coisas que realmente nós devemos ter medo, mas ao medo de situações que são herdadas de traumas de infância, por exemplo, um medo de um, sei lá, de um chihuahua, né? Um medo de um cachorrinho que é inofensivo, um medo de, sei lá, fala de um medo bobo aí, pessoal. Também não sou muito bom para exemplificação de medos, né? Medo de palhaço, né? E assim por diante, né? Muito bem. Pessoal, então tálamo, funções talâmicas, não vou falar aqui todas elas, porque a gente sempre tem neurofísio, funções talâmicas. Vocês viram muita coisa de grupamento anterior, inclusive aqui, grupamento lateral, grupamento medial. Então o tálamo interpretador, o tálamo é um centro de redistribuição para o sistema de atenção reticular aferente, o tálamo é importante em redistribuição motora para ações extrapiramidais, basicamente isso, tá? Não vamos falar, não entrar mais detalhes, porque nós vamos cobrar essas funções talâmicas na aula de neurofísica. Hipotálamo. O hipotálamo dividido em 4 porções, nós também falaremos em neurofísica as 4 porções hipotalâmicas, que é uma área de núcleos, são os núcleos, né? Núcleo supraquiasmático, núcleo suprainfundibular, né? Então nós temos 4 núcleos hipotalâmicos que serão também comentados na aula de neurofísica. O subtálamo é chamado de pântano cerebral. Por que pântano cerebral? Não há uma definição específica para o subtálamo. O que nós sabemos é que movimentos atáxicos ou movimentos coreotetóticos, ou seja, de movimentações balísticas, eles acontecem por lesão de subtálamo. Ou seja, subtálamo é uma área importante na programação do movimento voluntário. E o epitálamo sobre o medo, né, o medo de condições de herança, de traumas infantis. Tá? Então, basicamente, é essa a área de encefálica. Só alguma dúvida? Aí na peça, a gente pode considerar aqui como epitálamo, aqui como tálamo, aqui como subtálamo e toda essa área aqui como hipotálamo. De novo, querem? Não vai, depois eu vou diminuir lá.
epitálamo, só que a porção posterior do tálamo a gente considera como quem? Epitálamo. Então atrás do tálamo, para trás, né? Posteriormente ao tálamo é epitálamo. A massa ovoide aqui é o tálamo. Aqui, próximo da divisão do mesexélio, tá vendo uma divisão branquinha aqui, ó? Aqui é o subtálamo, então epitálamo, subtálamo, tálamo e toda essa área da bandeirinha aqui, ó, é o hipotálamo. Aqui não tem a bandeirinha, né? Que pena. Seria aqui a bandeira. Tá? Por quê? Porque uma das partes da bandeirinha, ó lá, uma das partes da bandeirinha, ela tem que formar um infundíbulo para a glândula hipofisária, tá? Então, uma das partes da bandeirinha, ela tem que formar a haste infundibular para a glândula hipofisária, tá? É uma das hastes da bandeirinha. A hipófise recoberta dura, aqui, ó. Dura mater recobrindo a hipófise e dura mater recobrindo o nervo óptico. Ok? Pessoal, alguma dúvida?